Fala galera, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui, em mais uma aula do nosso projeto de aulas semanais Cursol. A gente está hoje na aula número 112, na aula semanal gratuita 112. E a gente vai falar sobre fator de simultaneidade e sobre a famosa taxação do Sol, né? Taxa do Sol. E eu vou explicar para vocês durante a aula porque esse é um termo mais ou menos inadequado, né? Um termo que eu não concordo muito. E vou explicar os porquês, né? Isso tudo tem a ver com a nova Lei 14.300, que está em vigor a partir agora de janeiro de 2023, e que modificou a forma de tarifação, a forma de cobrança nas contas de energia elétrica de quem tem sistemas fotovoltaicos. Ou seja, quem instalou até o ano passado, né, até o iniciozinho de janeiro, agora até o dia 6, 7 de janeiro, entrou numa categoria chamada direito adquirido. Direito adquirido tem uma regra diferente, que é a regra que valia antes, que é quando você compensa a energia que você injeta na rede, você recebe ela de volta integral, 100%. Hoje ela recebe um pequeno desconto. Eu vou explicar aqui como que se calcula isso daí, como é a forma de calcular esse desconto. E vou falar um pouquinho também de um assunto que é negligenciado aí por quase todo mundo que explica, que ensina, que fala, que tem, né, aqui no YouTube sobre a forma de calcular, que é o fator de simultaneidade. Vou explicar um pouquinho melhor. Eu já fiz uma aula explicando sobre isso, explicando os motivos, porque o fator de simultaneidade pode, inclusive, estar te beneficiando, está trazendo mais vantagens nessa nova lei, né, nesse novo enquadramento aí dentro da lei, e porque ele, em algumas situações, né, é até mais vantajoso. Então você vai entender direitinho o que é isso. Hoje eu quis fazer essa aula aqui no quadro, beleza? Vamos lá então. Começando então sobre a nova taxação, né, a taxação do Sol. O que é isso daí? Por que taxação do Sol? Na verdade, um termo correto não seria taxa do Sol, porque o Sol ele não é taxado, ele é, né, todo mundo sabe, ele é gratuito, ele não tem como você taxar a energia que está chegando. O que está sendo cobrado a partir de agora é uma espécie de aluguel, é um pedágio, é um uso da rede de distribuição, é a chamada taxa de utilização ou taxa de utilização do serviço de distribuição, a TUSD, também chamada de fio B, né? Porque o fio B, porque existe o fio A também. Fio A é a taxa de uso do sistema de transmissão, né? Então, se você está usando transmissão, a rede de transmissão, as torres de transmissão, então, entre uma usina centralizada e um centro urbano, você tem uma linha de transmissão. Se estiver utilizando aquilo ali, que não é o caso no momento, a gente está olhando e está cobrando só o fio B. Beleza. Isso aqui é o que é cobrado. Então, essa é a nomenclatura correta, né, sobre a cobrança atual. E a gente tem agora em 2023... uma cobrança de 15% da TUSD, ou seja, do fio B. A gente tem uma cobrança de 15% do fio B. Então, o fio B, o TUSD, ele é cobrado sobre o percentual de energia que você consome, que você utiliza. Ok? Então, isso vai ficar claro aqui. Quando você tem a sua geração solar, né? Sua geração solar está chegando lá nos painéis, tá? Chegando aqui nos painéis. Isso aqui é que o Sol está mandando para você. Isso aqui é o que o Sol está mandando para você. Isso aqui não é taxado, não pode ser taxado. Isso aqui chega na sua casa. Então, passa aqui em um inversor, né? Passa em um inversor fotovoltaico. E isso aqui
ele está ligado na sua casa, na sua residência. Ok? Então, vamos ligar isso aqui na sua casinha aqui. Ó. Beleza. Está ligado aqui. Se a sua casa estiver utilizando tudo isso aqui, não tem cobrança nenhuma. Não tem cobrança nenhuma. Agora, numa situação em que não tem ninguém em casa, né? Todo mundo saiu, foi, né, para a escola, trabalhar, etc. E tal, não está consumindo essa energia gerada aqui. Essa energia tem que ir para algum lugar. Você não tem bateria, né? No sistema de geração distribuída, microgeração, mini geração, a gente, 99% dos casos, a gente não tem armazenamento aqui, é o sistema mais convencional, você não tem bateria ali para guardar essa energia que está sendo gerada e você não está usando. Então, o que você faz nesse caso? Nesse caso, você pega a energia excedente e joga lá para a concessionária. Né? Para a concessionária aqui, vamos botar aqui concessionária. Você joga ela para ela. E ela manda para os outros clientes dela. Ela manda embora. Então, esse aqui você emprestou para a concessionária para ela guardar para você enquanto você não está usando. De noite, não tem mais geração, né? Acabou aqui de noite. Se todo mundo chegou em casa, precisa de energia. Então faz o quê? Pega essa energia que foi guardada aqui, esses créditos que foram injetados, e você pega de volta. Então, se você mandou isso aqui, você tem direito a receber de volta isso aqui. Só que isso era antes, né? Você recebia a mesma coisa que você mandou. Agora você desconta 15% do valor da TUSD. Como é que isso é calculado? Então, todo mês, ou não, a cada reajuste da tarifa, a concessionária define o valor que ela cobra da TUSD. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, o valor da TUSD fio B atualmente é 0,39681, mais ou menos 40 centavos de real aqui no Espírito Santo, na EDP, a tarifa da EDP. Ela definiu, cada concessionária define a sua. Então, isso é o valor da TUSD. Quanto que é que eu tenho que descontar, então, de cada quilowatt-hora? Eu tenho que descontar 0,15 vezes aquilo ali, 0,39681. Isso aqui vai dar, fazer a conta aqui, deixa eu ver se eu já fiz. Não, fazer a conta aqui então. Ponto 39681 vezes ponto 15%. Isso aqui então dá 0,059 52,15. Estou botando aqui todas as casas decimais, né? Não estou arredondando, não. Então, esse aqui é o valor que eu tenho que pagar, que eu tenho que descontar de cada crédito que eu injetei, de cada quilowatt-hora que eu injetei. Eu tenho que, na hora de receber ele de volta, descontar isso daqui. Certo? E aí, o meu quilowatt-hora, hoje, aqui ele está valendo, também anotei, também peguei lá no site da ANEEL e da EDP, a gente tem isso disponível. Eu tenho aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Então, 1 kWh custa hoje, aqui na EDP, 0,6, ver aqui, 67384. 67384. Isso aqui é 1 kWh que eu
se eu quiser comprar, se eu estiver comprando 1 kWh, se eu estiver consumindo 1 kWh, ele custa isso aqui. Mas na hora que eu injeto lá e recebo ele de volta, ele vem descontado desse valor. Então eu tenho ele de volta no valor de, vamos calcular aqui, então o quilowatt quilowatt-hora solar, ele vale 0,6143 105, né, com todas as casas. 0,6143 105. Isso aqui quer dizer, vamos fazer essa continha aqui, ó. Que 1 kW solar hoje ele está valendo 91,17% de 1 kW normal da EDP. Ou seja, na hora que eu injeto e busco de volta, eu estou pagando cerca de 8,8%. Isso é o que equivale a total da taxa do sol, que, como eu expliquei, não é uma taxa do sol, é uma taxa de uso do sistema, taxa de uso da rede. Então, a rede está me cobrando uma espécie de pedágio, né, uma espécie de frete, de aluguel por eu estar utilizando essa rede. Nessa jogada de emprestar ela de dia para pegar de noite, ela está me cobrando cerca de 8,8%. Isso na tarifa de 2023, nos valores atuais. Beleza, galera? Deu para entender agora o que é a taxa do sol, a taxação do sol. Deu para entender agora como é que isso vai ser tarifado a mais. Agora, importante, essa forma aqui, ó, de descontar o quilowatt-hora, ele não apesar da gente usar um meio financeiro, né, um meio numérico em dinheiro aqui, em valor, para chegar nesse desconto aqui, ele é aplicado em cada kilowatt. Então não adianta, né, eu, por exemplo, falar assim, então, já que tem 8,8%, né, de desconto aí, de ágio, por eu estar utilizando a rede, eu vou colocar 8,8% a mais. Não, porque todo o kilowatt a mais que você gerar, ele vai estar chegando para você apenas o 91,2%. Então, assim, não adianta você ir aumentando a produção, porque toda geração que você tiver, ela é descontada. Então, não adianta. Outro detalhe também é que esses valores aqui que a gente usou financeiramente para chegar e para calcular, eles não aparecem na conta. Não vai vir uma taxa do sol lá, não vai vir uma taxação do sol. Não vai vir um valor de TUS de fio B para você pagar, um dinheiro, um valor financeiro para você pagar. Não vai vir. Simplesmente vai vir descontado da energia que você injetou e que você consumiu de volta. Vai vir esse descontozinho assim. Então, se você gerou 100 kWh, você só vai receber 91,17 para compensar. O que vai acontecer? Se, por exemplo, você gerou 100 excedente e consumiu exatamente o 100, né? Vamos pegar um exemplo didático aqui. Muito raro, difícil de acontecer, improvável que aconteça, mas didaticamente é fácil para entender. Então, se você gerou 100 excedente, emprestou para a EDP durante o dia, e durante a noite você quer consumir, você precisa exatamente de 100, o que vai acontecer? Você só vai ter 91,17. Os outros 8,8 aqui, watts, você vai ter que pagar ela. Aí ela vai te cobrar. 8,8 vezes esse valor cheio aqui, ó, 0,67. Beleza? Deu para acompanhar? Deu para entender? Acho que isso esclarece bem como é que é feita essa cobrança, né? Como é que esse fator aqui de TUS de fio B aparece. É claro que agora todas as formas de calcular, as planilhas, a metodologia, as sequências de cálculo de financiamento que a gente tinha para valorar o dinheiro ao longo do tempo, para calcular a taxa de juros, para
calcular a produção e, consequentemente, também o payback dos equipamentos, isso tudo vai ser impactado. Tudo isso vai ser impactado, né? Porque essas contas têm que ser incorporadas. Além disso, tem um segundo detalhe importante aqui. Talvez ele seja tão importante que eu vá até fazer um outro vídeo, porque gera muita dúvida, muita confusão. Quem está entrando em 2023 está recebendo essa cobrança aqui esse ano, mas no ano que vem já vai passar para, né, em 2024, já vai passar para 30%. Então quem entrou esse ano paga 15% esse ano, 30% ano que vem e vai aumentando, né? Gradativamente. Então tem que olhar lá a lei, acho que é 40%, 45% no próximo e vai aumentando gradativamente. Então a cada ano vai aumentando o percentual na Plus de fio B, mesmo quem está entrando esse ano. Diferente de quem entrou até 2022. Quem entrou até o dia 6 de janeiro, né, de 2023, 7 de janeiro. Quem entrou e tem direito adquirido, essa pessoa não vai ter esses percentuais crescentes a cada ano. Ela congelou lá em 0 de TUSD, então ela vai até 2045 na regra. Beleza? Agora, quem está aqui não vai aumentando. Então, provavelmente eu devo fazer um vídeo explicando esse aumento progressivo aqui, como que se impacta e ensinando também como é que você calcula os novos paybacks, calcula os tempos as produções, vai descontando isso, monta isso numa planilhazinha. Legal. Outra coisa que eu quero falar no vídeo de hoje, tá? E é bem simples, bem tranquilo, bem rapidinho aí, não vai ser muito demorado, não dá para cabe no vídeo de hoje ainda tranquilamente. Vamos lá, deixa eu só apagar o quadro aqui. Próximo tema que eu quero falar com vocês é sobre o fator de simultaneidade. Ele dá uma ideia para a gente do que está sendo consumido simultaneamente ao que está sendo gerado. Então, naquele desenhozinho, né, da geração, você tem o Sol chegando aqui. Vamos simplificar aqui. Tem uma casa. A minha casa tem sistema fotovoltaico aqui, né, no telhado. Então, está gerando e a casa está consumindo. Tem gente aqui dentro utilizando, né, televisão, ar-condicionado, chuveiro, iluminação, etc e tal. Beleza, essa energia aqui está sendo consumida aqui simultaneamente à geração. Então aqui é geração e aqui é consumo. Vou chamar um consumo simultâneo. Então tudo que eu estou consumindo simultaneamente à geração. Tá? Tudo que está sendo consumido durante o momento que está sendo gerado. Então eu tenho um valor aqui, eu vou chamar de, essa geração aqui eu vou chamar de G, e esse consumo simultâneo à geração eu vou chamar de consumo CS, consumo simultâneo. Certo? Então a gente pode definir o fator de simultaneidade como sendo o consumo simultâneo, né, o CS, dividido pelo total que é gerado. Então, o que a gente consumiu simultaneamente dividido pelo que foi gerado me dá um fator de simultaneidade. E a diferença, Flávio? A diferença é o injetado. Então, vou botar aqui, ó, injetado. O injetado na rede vai ser o G, o total que foi gerado, menos o consumo simultâneo. Esse é o injetado. Esse aqui aparece na fatura de energia, aparece lá na conta, né? Energia injetada. Aparece lá o valor. Essa geração total não aparece na conta. A EDP não tem como ver. A EDP não, a concessionária, né? EDP no meu caso. A concessionária não tem como ver a geração total. Quem tem essa medição total aqui é o seu inversor. É o sistema de monitoramento seu. Você tem a geração total. Por isso que, às vezes, se o cliente, né, leigo, ele não entende isso muito bem, ele vai olha para o monitoramento. Pô, eu gerei, nesse mês aqui, eu gerei 500 kWh, mas na minha fatura aqui está parecendo injetada aqui só 200, a EDP está me roubando. Ah, desculpa. A concessionária está me roubando.
Não, não é isso aí. É porque aparece a geração total na entrada do inversor aqui. Só que o que a concessionária consegue ver é lá no medidor, é o que vai injetado. E é sobre esse injetado aqui que vai ser cobrado o 15%, né, o 0,15 vezes a TUSD fio B. Então é só no injetado. É aí que entra então a importância do fator de simultaneidade. Porque o fator de simultaneidade vai ver quanto que isso aqui vai impactar. Ó. Quanto que isso aqui vai impactar. Porque isso aqui é só no que não é simultâneo. Só vai ser cobrado do que não é simultâneo. Beleza? Deu para entender então a importância de saber o fator de simultaneidade. Porque ele vai definir em quanto que vai ser tarifado, quanto que vai ser taxado. Né? Qual o percentual da energia sua que vai ser taxada. Os extremos que dificilmente, raramente acontece. Um fator de simultaneidade de 1. Fator de simultaneidade de 1 ou de 100% significa que tudo que está sendo gerado aqui está sendo consumido aqui simultaneamente. Então, tudo que você está gerando durante o dia, a casa está consumindo. É muito difícil disso acontecer na prática. Certo? Porque o perfil de consumo, principalmente para residência, é de que as pessoas não estejam nas residências durante o dia, elas utilizem mais a energia à noite. Esse é um perfil médio, padrão, estatístico. Tá? Num comércio, numa indústria, isso aqui já é mais provável de acontecer, porque o horário comercial, o horário de trabalho, de produção, coincide com o horário de geração. Então, esse fator de simultaneidade vai ser maior. Vai ser mais próximo, né, do 100%. E o zero, o outro extremo, também é muito improvável. Que você esteja gerando e não tenha nada ligado aqui, nada consumindo, nada, tudo esteja sendo injetado. Seria um fator de simultaneidade zero. Esse extremo também é difícil de acontecer, improvável de acontecer. Ok? Então a gente entendeu aqui. E como chegar, então, agora num valor de fator de simultaneidade para fazer um cálculo de quanto que isso vai impactar o seu cliente. Para você saber o fator de simultaneidade certinho, né, preciso, com exatidão, você precisa fazer a medição de um negócio chamado curva de carga. O que é isso, Flávio? Curva de carga. Curva de carga é o perfil, é quanto que o seu cliente consome a cada instante, a cada segundo, a cada minuto. Na prática, né, essa curva de carga ela é levantada por analisadores de energia e uma medição a cada 15 minutos ela é suficiente. Se você for pegar um histórico de consumo, uma memória de massa do seu cliente que a concessionária tem, você pegar uma memória de massa, ela vai ter uma medição a cada 15 minutos. Isso já dá para ter uma ideia de como é o perfil do seu cliente. Só que aquele negócio, né? Isso pode mudar. Então, ó, vamos imaginar que aqui seja 0, meia-noite, né? Aqui seja 6 horas da manhã, aqui seja meio-dia, 18 e 24. Então, começa baixinho, vai aumentando aqui a partir das 6, meio-dia, isso aqui talvez caia, as pessoas saem de novo, 18 elas voltam e aumentam, e depois caem de novo de madrugada. Então, isso aqui pode ser um perfil, uma curva de carga típica. Isso aqui, então, é potência, né? Em watt. E aqui é tempo, em horas. E aí a gente, então, tem essa chamada curva de carga aqui, ó. A área sobre essa curva define a energia consumida naquele dia. Como é que isso se distribui? E a gente sabe que o sistema fotovoltaico, ele tem um perfil de geração diferente, né? Um perfil de geração aqui assim, ó. É zerado aqui, começa às 6 horas. Vamos dizer que começa às 6 horas, tem um pico aqui, depois ele cai de novo até às 18. Então, vamos dizer que a gente tenha isso aqui. Então, para esse sistema fotovoltaico aqui, coincidiu praticamente 100%. Então, o fator de simultaneidade aqui nesse sistema fotovoltaico que eu desenhei aqui azul, ele... Deixa eu ver se eu tenho uma outra cor aqui. Ele
tem um fator de simultaneidade aqui de 100%. Tudo que ele gerou estava sendo consumido. Agora, se eu tiver um outro sistema fotovoltaico, por exemplo, vai começar zerado aqui, só que esse aqui, vamos supor que esse aqui é maior, né? Tem mais potência. Então, ele vai vir aqui, ó. Ele vem aqui, assim, tinta já. Ele vem aqui, ele vai cair aqui, às 18 horas ele cai. Então, esse sistema aqui amarelo aqui é maior. O que acontece? Eu tive uma região aqui, ó, que eu estava gerando, mas eu não tinha consumo. Então esse fator de simultaneidade aqui do sistema amarelo já é um pouco menor. Já é menor, já diria que ali uns 60%. Mas ainda assim tá ok. Tá? Então isso você vai ter que levantar para cada cliente. Cada consumidor, cada cliente vai ter uma curva específica daquele tipo ali. Vai ter uma curva com a sua característica. Como é que você mede isso daí? Coloca um medidor chamado analisador de energia, ele vai registrar e ele vai traçar o perfil de cada dia. Cada dia vai ser diferente, né? As pessoas não ligam as coisas nas mesmas horas, né? Cada dia vai ser diferente. Aí você vai pegar uma média, né, do mês. Aí você tem um perfil. Quanto mais dados você tiver, mais próximo da realidade você vai poder calcular essa média. Então, mas sempre isso vai estar mudando. Então, o fator de simultaneidade do cliente no dia vai ser 0,3, no outro dia 0,31, no outro dia 0,25, no outro dia 0,27, no outro dia 0,40. Isso vai estar mudando. Então, não tem como ter um valor. Isso não é constante, ok? Não é constante. O que se faz é utilizar dados estatísticos. Então, estatisticamente, né, a gente sabe que a maioria dos clientes se comporta de forma parecida, então tem alguns grupos. Então, o grupo residencial. Na média, o valor mais comum para o FS é 0,3. Ou seja, 30% do que é gerado, ele consome na hora. 70% ele manda. Quando ele manda, na hora que ele volta, já não volta os 70%. Já tem aquele descontinho lá da TUS de fio B. O comercial. FS 0,7 é um valor típico, estatístico. Industrial. Isso aqui sobe ainda um pouquinho mais, 0,8. São valores médios aí que você pode utilizar. Lembrando que quando você usa valores médios, você está abrindo mão de uma precisão. Mas, né, na maioria dos casos, no dia a dia, isso resolve, isso atende bem. Beleza, galera? Acho que com isso a gente conseguiu esclarecer, esgotar bem essa questão do cálculo da TUS de fio B, de como isso vai impactar nos sistemas fotovoltaicos, a questão do fator de simultaneidade, que gera muita confusão e não tem ninguém explicando sobre isso daí. Então, eu tive essa intenção, essa preocupação aí de realmente esclarecer esse ponto. Beleza? E aí, como sempre, toda semana eu te convido a me dar o seu feedback, né? Se esse material fez sentido, te ajudou, te esclareceu, se realmente você não sabia isso, foi útil para você, deixa um like aí, se inscreve no canal, isso fortalece o nosso trabalho e ajuda a gente a realmente permanecer produzindo conteúdo, trabalhando nesse sentido de divulgar a tecnologia e de capacitar melhor o setor fotovoltaico. Valeu, galera, um abração, até a próxima, até mais!